Prezados, vamos lá. Nós vamos dar um breve panorama e vamos focar em alguns cuidados, mais especificamente alguns cuidados na fase pré-contratual. Alguns cuidados que a prática nos demonstrou serem muito importantes. Deixa eu me arrumar aqui. Pronto. O porquê que a gente está dividindo o tema assim? Porque são temas que nós, como advogados, temos que tomar o cuidado quando a gente está assessorando uma locação. Tanto pelo locador e, nesse primeiro momento, muito mais pelo locatário. São algumas coisas que a gente tem o péssimo hábito de ou esquecer ou deixar a cargo do corretor de imóveis, que tem as suas responsabilidades como intermediador do serviço. Mas, quando falamos de um contrato de locação empresarial, onde ou uma empresa, ou um comércio, ou uma prestação de serviço vai ser instalada, via de regra, eles procuram um departamento jurídico. Isso é tanto para aquela pequena empresa, como para a multinacional. Então, vamos nós também, enquanto advogados, tomarmos um pouco de cuidado nesses aspectos. Por favor, doutor Alessandro. Cuidados pelo locatário. Parte 2. Quando a gente está falando de uma empresa, os cuidados são diferentes de um comércio, por isso que eu dividi a minha apresentação. O que é relevante nessa fase pré-contratual? E deixa eu estabelecer o que é, para mim, essa fase pré-contratual no conceito da nossa palestra. É quando o nosso cliente já acertou as bases do acordo. Já acertaram tempo de locação, já sabe que vai ter ação renovatória no final, ou que não vai porque não chegaram num consenso, já acertamos valor do aluguel, índice de reajuste. Mas, antes de finalizar o contrato, é importante, para que uma empresa hoje não fique descoberta, tomarmos alguns cuidados voltados à área ambiental. Se os colegas trabalham aqui para empresas ou com empresas, sabem que hoje o viés ambiental, se não é na empresa que os colegas trabalham, será no futuro muito próximo um dos aspectos mais relevantes. Quando estamos por uma empresa que vai alugar um galpão para a sua atividade fabril, ou mesmo suceder uma outra empresa num local, o que não é tão comum, mas acontece, eu posso garantir que acontece porque eu já trabalhei em 2 casos desses, vamos tomar alguns cuidados ambientais? Qual seria o primeiro cuidado básico antes de assinar o contrato? Alguém aqui já ouviu falar em investigação ambiental? Conhecem, pelo menos, a palavra? Já vimos a linha que conhece. Qual é... Vamos explicar primeiro a importância, que pela importância vocês vão entender o que é, não vou nem tentar classificar. É importante essa inspeção ocorrer para que vá técnicos ambientais competentes e capacitados fazer a sondagem no terreno. Esta sondagem, a gente está falando de uma sondagem de terra e uma sondagem na água. Há uns nomes técnicos muito mais bonitos do que sondagem na água e sondagem de terra, o qual agora eu não vou passar. Simplesmente porque eu não lembro. A verdade é essa. Mas vocês têm que ter em mente isso. Vai uma máquina, dependendo do local, que vai fazer poços de sondagem. E por que eles fazem isso? Para saber o que é que está naquele terreno. Hoje não há mais, pelo menos na cidade de São Paulo, ou na Grande São Paulo, grandes terrenos disponíveis para instalação de indústrias. Então a gente está reaproveitando áreas. E é importante nós sabermos o que é que o nosso antecessor já fez naquele terreno. Como a responsabilidade ambiental é uma responsabilidade objetiva, se os colegas trabalham com a área ambiental ou já viram, já sabem disso. Depois que você assinou um contrato e depois você já está com a tua cliente instalada, você descobrir que ali há um foco de contaminação ambiental, quem vai pagar por essa remediação? Não vou nem entrar no aspecto criminal da relevância de descobrirmos isso. Estou só no aspecto civil. Porque dependendo do que tem naquele terreno, ele está com uma contaminação que pode custar para ser sanado muito mais do que o valor do terreno ou muito mais do que aquilo que a nossa cliente
paga de aluguel ou pode pagar. Inviabiliza a locação. Inviabilizando a locação, vamos discutir uma rescisão de contrato. Se cabe a rescisão por causa dessa contaminação, se não cabe a rescisão por causa dessa contaminação. Se vocês tiverem a oportunidade depois, deem uma olhada em... Acredito que todo mundo aqui mexa com contratos. E talvez alguns não conheçam a parte ambiental. Deem uma olhada especificamente nisso, na responsabilidade ambiental. Porque a última empresa que está no local, ela se torna responsável também pelo contaminante. Doutor Igor, mas a minha cliente só está aqui há 2 meses e a contaminação é muito grande, não daria para ser. É por isso que a gente faz essa inspeção antes. Quem arcará com o custo dessa inspeção? Esse tipo de inspeção é muito cara. Eu já trabalhei tanto com o locador pagando, quanto com o locatário pagando. E sempre sendo condicionada a assinatura definitiva do contrato ao resultado desta inspeção. Porque ninguém, nem locador, nem locatário, desejam discutir esse problema um pouco mais à frente. Calma, eu só precisava checar um negócio na ordem ali, Alessandro. Isso nos leva ao primeiro ponto que está lá. É saber quem eram os antecessores do meu prédio. Para que isso foi locado antes? Era para uma empresa? Era para uma central de logística? Que são só galpões? Isto vai impactar diretamente no resultado desta pesquisa ambiental. Porque o solo pode estar contaminado não pela minha primeira antecessora, mas pela atividade da primeira empresa que ocupou o local. Então, se vocês puderem perguntar ao locador quem era o antecessor, será de grande utilidade para todos nós. Agora eu vou tratar, ainda na área ambiental, de um tema que poucos lembram que existe, que é o tombamento. O que é o tombamento? Muitos ouvem falar e poucos lembram. Alessandro, se você passar, fica mais fácil. Mais uma? Mais uma? Está aqui. É um decreto antigo, um decreto-lei antigo. O tombamento é um procedimento ambiental que não permite mudanças na estrutura do imóvel. Quando eu falo em estrutura, eu não estou falando de colunas, dessas coisas, estou falando de fachada, de pintura, instalação de luminosos. Se você for ver, até a jardinagem do terreno ela pode estar tombada. A parte da grama, das árvores, das plantas. Por que a gente tem que ver isso? Isso aqui acontece muito mais quando a gente está tratando de comércio. Menos em indústria, mas muito mais em comércio, prestação de serviço e bares. Às vezes, você alugou um imóvel, como vai ser um caso que eu trouxe de jurisprudência, só para a gente ilustrar. Você chegou no seu imóvel, não perguntou se era tombado para o locador, não teve o cuidado de verificar se era tombado, assinou o contrato, começou a pagar, contratou um empreiteiro, ou engenheiro que também não teve o cuidado de verificar se esse imóvel era tombado, se poderia ser feitas essas mudanças na característica do imóvel. E está ali, alegre, contente, porque a obra está seguindo, o que é quase um milagre, né? A obra seguindo o cronograma, quem já fez obra sabe que é quase um milagre. E você está com ali a obra quase pronta, aí aparece um fiscal. E te informa que você não poderia estar fazendo as obras que você fez. Pronto, ele vai te embargar uma obra que vai te causar um prejuízo pelo que você já gastou. Você não vai conseguir instalar a atividade da tua empresa ou da empresa para a qual vocês advogam, correndo o sério risco de termos uma medida judicial para que você retorne o imóvel à característica original. Doutor, mas eu peguei o imóvel e ele já estava desfigurado. Esse era mais um motivo para a gente ter feito visão do tombamento antes de assinar. Alessandro, adianta que eu preciso só mostrar uma decisão do tribunal? Essa aí. Bom, eu não vou ler porque já está na tela para que vocês leiam, mas estejam à vontade.
Vocês estão... Falha? Olha, tombamento do imóvel ele pode se dar em 3 esferas diferentes de governo. Pode ser municipal, pode ser federal, pode ser estadual. O ideal é que você... Agora, dá só um segundo que fugiu o nome dos órgãos, eu ia te falar o nome dos órgãos. Procure nos 3 esferas de governo. No federal tenho certeza que é o Ministério da Cultura, na cidade de São Paulo, que eu não estou lembrando o órgão. CONDEFAT. Obrigado pela ajuda dos universitários. E façamos uma consulta ao CONDEFAT, a todos os órgãos responsáveis, para saber se aquele imóvel está tombado ou está em processo de tombamento. Como vocês podem ver pela decisão que está na tela, isso não é uma coisa com repercussões meramente acadêmicas, que nunca vai ter um resultado prático. E reparem, o tribunal falou de quem era a responsabilidade? Todos. Não adianta você falar assim, eu não sabia. Você tem que saber. E não é o locador que precisa te contar. Vamos imaginar uma situação um pouco diferente dessa que está aqui? Vocês estão pelas empresas, nesse caso pela locatária. Você já fez o projeto, reformou, instalou e começou a atividade. E depois de instalada essa atividade, surge esse problema. Não é muito pior paralisar uma atividade do que não instalá-la? Hoje eu estou gaguejando, peraí. Para a concorrência, não significa algo melhor você parar a sua atividade? Até você explicar para o mercado o que aconteceu, você ainda vai ser visto como um criminoso ambiental, porque você desfigurou um imóvel. Nós, advogados, temos que ter responsabilidade também, além do jurídico. Temos que pensar no bem da nossa cliente como um todo. Vou dar só um último exemplo rápido disso. O que acontece aqui, em homenagem ao meu amigo e colega que mexe com imóveis no centro de São Paulo. O que as pessoas fazem quando pegam um imóvel tombado aqui no centro? Pinta. Não é a primeira coisa que fazem? Será que a gente pode pintar de qualquer cor? Não podemos pintar de qualquer cor. A gente tem que respeitar as características originais do imóvel. Não cuidado que passaria desapercebido se vocês não estivessem ouvindo isso hoje? Então vamos orientar o cliente a todo esse tipo de procedimento, a este tipo de cuidado. Doutor Alessandro? Essa parte do administrativo, vocês vão ver que ela se confunde muito com a parte do tombamento. Até porque, nos primórdios, se discutia se o direito ambiental era um ramo próprio do direito ou um desdobramento do direito ambiental. Eu entendo que é um direito próprio porque há princípios próprios, mas como esse não é o tema de hoje, vamos adiantar. Não, pode deixar aí, Alessandro. Seu cliente encontrou um imóvel bonito, perfeito, que ele pode pagar, o que é mais importante, né? Porque não adianta ser bonito e perfeito você não poder pagar o imóvel. E aí você viu que ele não é tombado, viu que está tudo tranquilo, mas a gente foi atrás para ver o zoneamento? Aquela atividade que ele pretende desenvolver pode ocorrer naquele local? Isso é muito importante em todos os ramos, mas eu vou dar um exemplo de um problema que eu tive numa locação de uma empresa. Quando você tem empresas, certas atividades só podem ser feitas em zonas predominantemente industriais. Você não pode instalar certas atividades, está aqui o nosso amigo que sei que mexe com locação empresarial, sabe do que eu estou falando. Não adianta você querer instalar atividades onde não podem ser instaladas. Você não vai ter licença de funcionamento da CETESB. Requisito primordial hoje para uma empresa funcionar. Ou então, vamos trazer para uma coisa um pouco mais do dia a dia da cidade de São Paulo? Um bar. Você pode instalar um bar em qualquer lugar? Não, você não pode instalar um bar em qualquer lugar. Você não pode, até fugindo da locação,
Ah, vou usar a casa da minha tia-avó que ela me deixou de herança e vou montar um bar. Se aquela região for exclusivamente residencial, o senhor não vai montar um bar. Esquece. Você pode montar, estará em desacordo com a legislação e sofrerá as consequências. Então é melhor não fazer. Então vamos à prefeitura, vamos checar o zoneamento, ver que tipo de zoneamento é, se ele comporta a minha atividade, se há restrições a esta atividade. Esse último aqui parece até brincadeira, mas não é. Os colegas talvez não saibam, existem muitos imóveis para alugar que eles estão irregular na prefeitura. Há alguns imóveis que sequer constam na prefeitura como construídos. E você está lá como advogado e não teve esse cuidado, assinou o contrato. E mais para frente o seu cliente é notificado que aquele imóvel não existe. Pronto, está aí um problema. Seu cliente vai ligar para você, doutor, como o meu imóvel não existe? Como o meu imóvel está irregular? Eu não lembro se está nesse slide ou no próximo, então eu vou falar, se tiver no próximo a gente já superou. Vamos até a prefeitura checar se o nosso imóvel está irregular, se tem planta a construção. Os colegas talvez mexam com locação, senão não estariam aqui. Quantos dos colegas pedem para anexar no contrato como anexo a cópia da planta? Tirando esse louco que fala com vocês. Alguém já fez isso? Alguém já lembrou de saber se há uma planta, se essa planta está aprovada, se seguiu essa planta, pode não ser importante quando você está alugando uma casa. Mas quando você está desenvolvendo uma atividade que vai gerar lucro para a sua empresa, isto se revela fundamental. Nós não queremos ter uma planta não aprovada. Isso pode repercutir em licença de funcionamento municipal, pode repercutir na vistoria de corpo de bombeiro. Então, não custa a gente ter mais esse cuidado. Vamos incluir no nosso contrato, como anexo à planta. Custa? Não custa. O proprietário de imóvel deveria ter essa planta com ele. Doutor Alessandro, por gentileza. Mais uma vez eu não vou ler, porque já está aí para vocês lerem. Bom, só para deixar claro como surgiu a dúvida aqui, todos esses julgados são do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Vejam o que o desembargador disse. Está ali, ó. Todos temos que conhecer as leis, e também as leis de zoneamento. Vejam a importância daquilo que eu falei, que pouca gente estava lembrando de existir. E, só a título de esclarecimento, nenhum desses julgados são de casos meus. Eu tive o cuidado de não trazer os meus próprios casos para cá, porque eu teria que ter tido a autorização dos meus clientes. Porque apesar de serem públicos, quando publicados, eu não faria nada com o nome dos meus clientes sem autorização expressa deles. Bom, Alessandro, acho que já todo mundo leu. Passamos ao próximo. Vizinhança. Por que ele está falando de vizinhança? Simples. Você vai conviver com vizinhos. Querendo ou não. A não ser que o seu imóvel vá ficar no meio de uma fazenda. Como isso é pouco provável que aconteça no estado de São Paulo, temos vizinhos. Vamos conhecer primeiro quem é o nosso vizinho? Vamos saber se a gente vai instalar uma atividade, que nós que estamos chegando depois, né, não vai confrontar com os interesses do meu vizinho? Porque às vezes eu tenho uma atividade que ela é lícita, permitida em lei. O zoneamento permite que eu a desenvolva. Mas eu vou ter um caso tão grande com os meus vizinhos que vai me impedir a continuidade do meu negócio. Querem um exemplo? Simples. Eu vou dar um exemplo mais do corriqueiro, que é até o que está na jurisprudência que vai vir depois. Acho que é esse. Bar. Você está numa zona mista. Pode ter comércio, não pode?
A lei de zonamento permite. Você não pode ter um bar, não pode vender álcool. Ainda se pode vender álcool em São Paulo. Você vai respeitar o horário de funcionamento. Mas, por azar o seu, você não viu que do seu lado tem um asilo. Você acha que o asilo vai ficar contente com você lá? Com som alto até 1h da manhã? Não é o caso que está na nossa exemplo de jurisprudência, esse é um caso do escritório. E aí? Eu vou ter dois conflitos. Eu tenho um conflito que é do meu vizinho, que já está lá anterior, e um conflito meu que chegou. Você não deixa eu passar a jurisprudência, que fica mais fácil falar em base do que está lá. Vejam por esse exemplo como um vizinho causa prejuízo ao negócio. O dono da chácara não podia ter alugado? Podia. Não é permitido? É permitido. Mas, vejam, a festa não pôde começar por causa do vizinho. Será que se ele tivesse tido cuidado de falar com o vizinho antes seria diferente? Talvez não, porque aqui ele já estava constituído. Pelo que se entende, era uma chácara que se tornou local de eventos, mas no próximo slide fica mais clara ainda a necessidade desse cuidado, porque aqui a atividade estava sendo instalada. Vejam, já trouxemos 2 exemplos de casos que já chegaram no judiciário. Não é uma coisa meramente chata, porque os nossos clientes vão falar assim: doutor, o senhor está sendo chato. O senhor não quer que o negócio... Rio porque sabe que é assim que falam mesmo. Doutor, o senhor está travando o meu negócio. É um bom negócio. Eu vou realizar a locação. Qual é o nosso dever até para nos resguardarmos enquanto advogados? É fazermos todos os alertas. Esse bar estava instalado num edifício misto, numa área mista. Mas a sua pergunta veio muito a calhar porque eu ia falar de regulamento interno mesmo, não desse caso. Eu vou dar um caso que aconteceu conosco de... Vocês conhecem aqueles galpões industriais que são condomínio de galpões? Alguém já se preocupou antes de aceitar a contratar ali aquele regulamento interno que se assemelha a uma convenção de condomínio? É mais ou menos, esse aqui eu não vou te jurar, mas se eu não me engano foi isso, foi um bar numa zona mista. Mas o caso que eu te passar, eu tenho certeza do que eu vou te falar. Às vezes o regulamento interno desses condomínios de galpões, apesar de só ter empresas, vai inviabilizar o que o nosso cliente deseja fazer. Porque às vezes o que o nosso cliente deseja fazer causa barulho demais, causa fumaça demais. Ou então, se você não sei se alguém já teve a oportunidade de trabalhar com indústria química. Dependendo do que os caras fazem com a química, você não suporta o cheiro. Você tem que instalar filtros, que são filtros caríssimos. Alguém aqui é da região de Cubatão? Santos? Então, eu vou só contar um caso rapidinho. Se vocês fossem de lá, eu me aprofundava um pouquinho mais. Sabe onde foram gastos os maiores recursos no polo de Cubatão para melhorar aquele meio ambiente? Esse agora é o profissional da área de ambiental falando. Na instalação de filtros, com monitoramento, para que você reduzisse não só o resíduo da química que saía, ou da fundição, mas principalmente o odor. Então, só retomando, às vezes essas convenções dos galpões não nos permitem realizar a nossa atividade. E isso, poucos colegas têm a percepção de ver. Porque o que todos imaginamos, via de regra, é um loteamento não, um condomínio de galpões industriais, eu posso tudo. Não, às vezes você simplesmente não pode tudo. Doutor Alessandro? Bom, eu acho que essa parte aqui vai interessar uma grande parte, que é o cuidado do locador, porque a gente até agora só focou no locatário.
para que os nossos clientes locatários não tenham um prejuízo com a locação. Mas agora vamos tratar um pouco do outro lado, aquele que dizem que é o lado mais forte da relação locatícia, e não é mesmo, falo por parte prática. Só deixa eu contar um negócio que eu pulei no começo. Quem é o Igor? O Igor advoga há mais de 10 anos, trabalha para 5 imobiliárias, 3 na cidade de São Paulo, 2 no interior, uma construtora, e para um grande investidor do setor imobiliário. Ele tem uma indústria e tem galpões alugados. Ele não é uma pessoa limitada financeiramente, longe disso. Só que o maior locador dele é uma das maiores redes mundiais do ramo do varejista. Quem é o hipossuficiente nessa relação? Não é o locador. Não é o locatário, é o locador. Tivemos que aceitar uma ação renovatória, que não é o nosso tema, mas é só como exemplo de como, às vezes, o locador é o hipossuficiente da relação, contra a nossa vontade. Não que a gente não quisesse renovar o aluguel. É uma empresa do ramo de varejo que te paga 3 dias antes do dia. A nossa diferença foi só no reajuste. Mas foi para nós mais prudente aceitarmos uma negociação agora e evitarmos a renovatória de 5 anos e perdermos um pouco menos de dinheiro. Mas como esse não é o nosso tema, vamos adiante. Alessandro? Ah, tá aí. Não, tá aí. Gente, estamos pelo locador agora, hein? Mudamos o lado. O que a gente tem que fazer? Ser chato. E, na verdade, um pouco mais chato. Porque depois que eu assinei um contrato de locação, dei a posse ao locatário do imóvel, todo mundo sabe aqui a dor de cabeça que é para tirar esse sujeito. Especialmente se esse sujeito for uma indústria. Vocês já fizeram despejo de indústria? Alguém já teve esse prazer? Ou desprazer? Dr. Costa, já teve? Indústria, senhores, você tem que despejar maquinário. E são maquinários de alguns milhões de reais, para não falar alguns milhões de dólares. Então, não adianta você fazer aquele despejo forçado que você faz numa residência ou numa loja. As máquinas, às vezes, precisam ser desligadas com dias de antecedência. Na verdade, foi um dia só, não foram dias. É dia no singular. Você não pode simplesmente arrancar a máquina do solo. Indústria de... Fugiu o nome agora. Que faz... Panfleto, gráfica. Já despejaram a indústria gráfica? Conhecem a indústria gráfica? Aquelas prensas rotativas com o tamanho dessa sala? Ou vocês acham que vocês vão chegar lá com um oficial de justiça, dois oficiais de justiça, né? Vai chegar lá com a viatura policial, vai bater na porta da empresa, vai passar pela segurança terceirizada, vai subir na sala do CEO, né? Porque aqui ninguém mais é dono da empresa. O cara é CEO, ele nem sabe o que quer dizer CEO, mas ele é o CEO da empresa. Então, senhor, a gente veio cumprir aqui a ordem de despejo. Ele vira para você e simplesmente fala assim, olha aquele parque gráfico lá embaixo. Você vai se responsabilizar por cada máquina quebrada daquela? Não, não vai. Então, quando você vai despejar uma empresa, a gente tem que ter esses cuidados, saber que tipo de máquina tem lá dentro. Se essa máquina precisa de uma assistência técnica especializada para ser instalada ou desinstalada. Porque você não quer causar um dano na máquina, né? Porque senão de credor da história você vira devedor. Transporte. Qual é o transporte dessa máquina? Não só guindaste. Às vezes eu preciso de caminhão especial, dependendo do tamanho da máquina. Dependendo da máquina, eu preciso desmontar essa bendita máquina em 2 ou 3 partes. E onde é que eu vou colocar essa máquina despejada? Uma máquina dessa, o que tem de eletrônica lá dentro, acho que seria eletrônica o termo certo, ou de eletrônicos. Você não vai botar uma máquina dessa ao relento. Não pode, não tem a menor possibilidade. Então você vai ter que arrumar um depositário, eu não vou chamar de especial, mas pelo menos especialista nisso. Então, para evitar toda essa dor de cabeça, vamos descobrir quem é esse locatário? Vamos pedir certidão civil dele? Vamos ver se ele tem processo?
Vamos ver se ele já foi despejado alguma vez na vida? Vamos ver se ele paga na Justiça do Trabalho? E quando eu estou ali, a certidão trabalhista, não é aquela certidão nacional de débitos trabalhistas que você vai no TST e tira de graça. Porque ali já está uma perda consolidada. Estou falando de certidão trabalhista, estou falando dos processos que ainda estão correndo. Esse cara costuma fazer acordo? Ou é um cara que não faz acordo e deve e arrasta os processos? Ou é aquele cara que faz acordo porque sabe que deve? Se ele faz um acordo e sabe que deve com o empregado, se ele dever para você, locador, você sabe que existe uma possibilidade maior de acordo do que aquela empresa que está habituada a longos anos de demandas trabalhistas, de demandas cíveis, que a sua, infelizmente, será apenas mais uma para ele. Aqui, não, você não segura. Cópia atualizada do contrato social. É uma empresa antiga? É uma empresa nova? Pelo amor de Deus, gente, eu não estou querendo discriminar as empresas novas. Todo mundo aqui pode constituir amanhã uma empresa e querer alugar uma sala. Mas vamos ser honestos. O mercado costuma rejeitar empresas novas. Estou falando alguma barbaridade aqui para alguém? Não estou falando. Pelo menos acho que não estou falando novidade para ninguém. E vamos descobrir quem assina pela empresa para saber se aquela pessoa pode assinar o contrato social. Se ela tem poderes, como é a composição daquela empresa? Ela é uma limitada antiga ainda, onde um sócio tem 99% do capital e o outro tem 1%? Pelo menos a gente precisa saber quem é essa nossa empresa. Ela tem filiais? A sede dela é na mesma cidade onde eu estou alocando? Porque se eu estou alocando um imóvel para vocês, eu falo do interior porque eu divulgo muito no interior. Divulgo muito na região de Campinas. Se a sede da empresa é em São Paulo, segundo o contrato social dela, adianta eu puxar as certidões negativas dela na cidade de Campinas? Onde é a maior probabilidade de acontecer os problemas? Não é na sede? Vamos checar a sede. Vamos ver quem são esses sócios. Vamos ver se eles têm capacidade de manter uma empresa. Alessandra? Eu acho que esse é um tema aqui que muita gente vai achar bacana. E aí, gente, assinamos o contrato, estamos pelo locador. Melhor, vamos assinar. Vamos garantir essa locação? E como é que eu vou garantir essa locação? O que ainda é a regra do mercado? Não é vocês colocarem como fiador os sócios da empresa? Via de regra, não é isso que acontece? Porque o sócio não quer pedir para o pai, não quer pedir para o irmão, para a mãe, para a mulher. Ah, e você fala assim, tudo bem, eu já tenho uma cópia do contrato social, eu sei que ele é sócio, pedi as certidões pessoais dele também, eu vou pôr. Problema de ordem prática. Senhores e senhoras, se a empresa não está te pagando aluguel, por que a gente acha que o sócio da empresa tem o dinheiro? Não é uma coisa para se pensar? Mas eu vou pegar os bens dos sócios porque eles não são empenhoráveis, eu posso pegar porque ele é fiador. Vamos analisar o seguinte aspecto. Quando o cara está de boa fé, tudo bem. Mas se você pega uma empresa que não está agindo de boa fé com você, os colegas já devem ter visto casos e casos de empresa que não paga, você vai executar o fiador não tem um gato para puxar pelo rabo depois que ele fez o contrato de locação. Incrível, sumiu casa, sumiu carro, sumiu conta bancária e ele se separou da mulher. É meio clássico isso, né? Vocês já repararam que quando os caras se separam da mulher, o cara fica com toda a dívida e a mulher com todo o patrimônio? Quando eu estou na área de família, eu não dou uma sorte dessa. Eu só dou esse azar quando eu estou pelo locador. Nunca vi coisa igual. Aí você não acha nada para penhorar. Então, um conselho é, vamos buscar uma outra forma de garantir essa locação? Por que seguro fiança? Porque é um seguro que você vai mandar a conta para o locatário e não vamos discutir de quem é essa conta nesse momento, porque isso não vem ao nosso caso. Não pagou? Vamos acionar o seguro. O seguro nos paga e resolve o problema para com o locatário. Mas eu quero chamar a atenção para esse último aspecto aqui.
sem garantia alguma. Por quê? Alessandro, antes que eu seguir, segue a slide para mim. Tira esse trem aqui ali, então. Vamos à leitura. Locação residencial. Igor, por que residencial se a gente está falando de uma coisa comercial? Porque o princípio é o mesmo. É a ementa que é interessante. Esse fato de ser residencial ou comercial não vai alterar muita coisa aqui. Ação de despejo por falta de pagamento, acumulada com cobrança. De acordo com o artigo 59, parágrafo 1º, inciso 9º da Lei de Locação, com redação dada pela Lei 12.102 de 2009, é possível a concessão liminar de despejo quando inadimplidos aluguéis e encargos locatícios, o contrato, por qualquer motivo, não possui garantia. No presente caso, a garantia prestada, R$ 1.300, foi superada em muito pelo valor do débito locatício, R$ 22.000, devendo ser considerada extinta, pois não se mostra hábil a assegurar o recebimento do crédito pelo locador. A efetivação da liminar de despejo, contudo, está condicionada à prestação de caução, a qual não pode corresponder aos créditos locatícios, que ainda podem ser impugnados. A aceitação do imóvel como garantia, outrossim, fica condicionada à prova da propriedade, bem mais como de qualquer outro bem idôneo, recurso provido sem observação. Bom, vamos seguir aqui o nosso programa. Senhores, hoje, uma locação sem garantia, vocês conseguem eliminar para despejar a pessoa com muito mais facilidade. Em vez de nós, advogados, corretores, locadores, ficarmos brigando pela garantia da locação, aquilo que os meus pais brigavam lá no passado, os pais de alguns com um pouco mais de experiência no ramo ainda brigam, vamos começar a considerar a não necessidade de pedir isso. Como é que eu vou calcionar o imóvel? Vou te falar como a gente faz no escritório. Para calcionar a liminar, na verdade. A gente entrega o próprio imóvel. O imóvel locado fica como calção. Você entra com a ação pedindo... Oba, chegou o café. Oba, para mim é oba, né? Eu não posso servir para vocês, mas chegou o café. Você entra pedindo despejo liminar. Fazemos o calcionamento e, via de regra, os juízes dão. Eu trouxe esse exemplo, lembra que eu falei que ele era residencial, mas trazia bem a baila? Porque há uma garantia. Mas a garantia se tornou insignificante em relação à dívida. E isto é um argumento que, para os contratos antigos que os colegas tenham, pode ser usado. Olha, há uma garantia, mas por motivo A, B ou C, essa garantia perdeu a força e a função de garantia. Ela já não garante mais a locação. Aí, vamos ao Poder Judiciário e fazemos essa solicitação de... Desculpem. De liminar. Um último ponto que não está ali, mas eu acho interessante a gente tratar quando a gente fala de locação empresarial, é, às vezes, escolher, aí vai independentemente do lado da mesa que nós estamos, o melhor foro para o nosso cliente. Ah, Igor, mas o foro não precisa ser o do imóvel? Olha, a gente, para garantias, para locações comerciais, a gente tem feito com foro de eleição. Eu não vou contar o nome da entidade, mas estamos despejando uma igreja. Não interessa qual é o nome dessa igreja, da cidade de Osasco. E nós fizemos o foro de eleição aqui no Fórum Central, aqui na cidade de São Paulo. Obrigado. E por que a gente escolheu São Paulo? N motivos. Deixa eu listar alguns para vocês que talvez possam ser os argumentos que vocês usem para escolher. A sede dessa igreja é na cidade de São Paulo. Ah, mas isso não vai mudar nada. Tá bom, mas para nós a citação ficou muito mais fácil aqui. Citação que não ocorreu, tá? Eles se deram por citados quando a gente desistiu de cobrar os fiadores e transformamos só em despejo. Aí, imediatamente, eles apareceram no processo. Quase um ano tentando citar, você não acha ninguém.
Aí você desiste do fiador e da cobrança, vai só para o despejo. No dia seguinte aparece uma petição deles. Olha, nos demos por citados. Incrível, né? Viu? Mais um milagre do Senhor Jesus. Os milagres acontecem. Por que aqui? Alguém aqui é de Osasco ou tem ações em Osasco? Temos um ali, temos outro aqui. Vamos ser honestos. O Fórum de Osasco, quando você pega algumas horas lá, muito mais do que em São Paulo, o nosso processo não anda. Ou anda? Já, mais ou menos? Tem uma vara lá que tem um juiz que me odeia. Até representação nesta casa eu tomei. E não tenho vergonha, porque advogado que nunca toma representação de juiz é porque também nunca advogou. Se alguma vez alguém tomou, não precisa ter vergonha. Vamos lutar para não tomar, mas se tomarmos porque estamos trabalhando na defesa do interesse dos nossos clientes, não vamos nos envergonhar jamais. E as prerrogativas dessa casa nos apoiaram o tempo todo. Feito esse registro, sigamos. Uma outra coisa do motivo de trazer isso para cá, sendo honestos, foi a facilidade do nosso escritório poder participar desse processo. Mesmo com o processo eletrônico, para você conversar com o oficial de justiça, para você conversar com o cartorário, e até Osasco era complicado. Como foi aceito aqui, aqui ficou. E ainda desse caso, que eu não vou falar o nome, mas vocês são inteligentes, se quiserem procurar, peguem o meu nome no final, site do Tribunal de Justiça. Está lá. A gente colocou o presidente desta entidade religiosa como locador solidário. Esse foi um dos motivos deles terem aparecido no processo. Porque eu não estava só na pessoa jurídica, eu estava na pessoa física do presidente também. Que eu não vou falar o nome, como eu já falei no começo, mas como todo mundo aqui tem o seu eCPF e sabe pesquisar, quem tiver com curiosidade pode ir lá. Deixa eu ver isso aqui. O pessoal sabe que você está dando palestra, liga e manda mensagem. Não é uma coisa extremamente simpática. Gente, eu me propus a falar disso. Alessandro, acho que não sobrou mais nada. Checa ali o final. Eu agora vou abrir para perguntas. Já vou de antemão me desculpar se eu esqueci de falar algum tema que vocês achavam que era interessante eu ter falado, mas a gente precisou fazer alguns recortes, porque para falar de locação empresarial, eu ficaria aqui até amanhã e com a mais absoluta certeza não esgotaria o tema. Sempre deixaria algo para trás. É por isso que agora, nesse ponto, a gente abre para as perguntas dos colegas, dos amigos, e estejam à vontade.